寄ってらっしゃい、見てらっしゃい。闇芝居の時間だ。Olá, samurais e geishas do meu canal do YouTube, beleza? Como é que vocês estão? Vocês estão de boas? Vocês estão tranquilos? Então tá tudo bem. Primeiramente, recado rápido, recado básico. Segue lá no Insta, eu faço votação para ver qual vídeo vocês querem. E entre Taiwan e Birmania, Taiwan ganhou. Segundo recado, curte a página do canal no Face, eu faço postagens diárias, curiosidades rápidas, coisas que não dá pra ficar postando aqui no canal toda hora. E por último, mas não menos importante, eu vou deixar tanto no card quanto na descrição vídeos relacionados aí às guerras sino-holandesas e entre outros vídeos relacionados tanto à China quanto à Holanda, beleza? E quem puder dar aquele apoio logo no início, eu agradeço. E bem como vocês estão vendo aí, né? Hoje vamos falar sobre o cerco da Zilândia, né? Não Nova Zelândia, Zilândia. E vou explicar, lógico, que todo o contexto, até porque um cerco não tem muita coisa, né? Ou será que tem? Esse cerco, apesar de ser um cerco, foi diferente dos tradicionais, porque teve muita pancadaria. E não foi só entre China e Holanda, teve um terceiro participante. E quem foi, vocês vão descobrir aí no meio do vídeo. Bem, depois que a Holanda perdeu as duas guerras aí para a China, né, os dois grandes conflitos aí para a China, eles foram expulsos aí da Ilha dos Pescadores, Penghu, e acabaram indo para o distrito de Anping, aí no sul de Taiwan, como vocês estão vendo aí no mapa. E também estão vendo aí a distância, né, de Penghu para o distrito, né, um vermelho e outro azul. Então, né, os holandeses aí estavam fazendo um forte por causa que eles estavam com medo de uma invasão, com medo de uma retaliação, então eles também já estavam aí se prevenindo. E dentro desse forte, era realmente um forte bem grande, né? Vou deixar aí algumas imagens aí rolando na tela. E tinha 905 soldados, 540 escravos, 281 civis, ou seja, é muita gente. E sem contar que os nativos também ficavam ao redor desse forte. Não que os nativos contassem aí como um aliado dos holandeses, mas era meio que uma defesa natural, entende? Então, tipo, quem quisesse passar quem quisesse chegar até o forte ia precisar passar pelos nativos. Então, os nativos aí estavam com uma defesa natural. Aí, beleza, né? Defesa aí do cenário. Tempo vai, tempo vem. Chegamos em 1659. O imperador Koxinga, ele já estava guerreando já contra a dinastia Qing. E ele acabou tentando capturar Nanquim, que era uma capital e sempre foi um lugar bem importante na China. Mas ele não conseguiu e falhou. Enquanto isso, né, a dinastia Qing foi avançando aí sem dó, sem piedade, sem areia. E já em 1661, né, o imperador Koxinga, ele estava em Kinmen, na ilha de Kinmen, e ele não sabia para onde ir, até que ele pensou, pô, é verdade, né, Penghu, a ilha dos pescadores. Então, no dia 23 de março de 1661, ele reuniu 25 mil soldados, saiu de Kinmen no dia 23 de março, reuniu também os leais da dinastia Ming, e levou todo mundo aí para Penghu, né, na Ilha dos Pescadores, que eles acabaram chegando no dia seguinte, no dia 24 de março de 1661. Então, eles acabaram se estabilizando por lá, só que o imperador Koxinga, ele sabia que não ia dar para ficar lá, eventualmente a população ia crescer, e além da Ilha dos Pescadores ser um lugar geograficamente ruim, né, cheio, bem ruim era o terreno, não era um terreno plano, era um terreno desregular, então não ia dar para fazer muita coisa. Ele sabia que ele tinha que ir para outro lugar e ele não sabia para onde ele iria, e sem contar que também a dinastia Qing, né, era um passo da ilha Kinmen até a Ilha dos Pescadores. Eis então que surge um veterano da guerra sino-holandesa e apresenta um mapa de Taiwan. Fala, para lá tem coisa. Então o imperador Koxinga manda montar uma expedição ali para Taiwan, e enquanto ele ficaria lá com um pequeno contingente aí de 2.000 soldados, só para proteger ele, fazer
uma ronda ali em volta das ilhas, né, só para garantir que não estava vindo ninguém. Então, ok, né, já no dia 30 de março eles acabaram partindo e no meio do caminho os navios holandeses e os navios chineses acabaram se encontrando. E obviamente, né, que acabou rolando porrada. Não se sabe quem foi que deu o primeiro tiro, mas sabe-se, né, que apesar dos chineses terem empacotado 240 mosqueteiros holandeses, os holandeses aí estavam afundando diversos juncos chineses. Até que um junco chinês, né, ele consegue canhonar o principal navio de guerra holandês, o navio Hector, e ele explode em um hit só. Mas como assim? Um hit só? O chinês está de hack? Isso não é possível. Então, é porque, pela sorte dos chineses e pelo azar dos holandeses, o chinês conseguiu acertar logo o compartimento de pólvora, né, do navio holandês. Então, basicamente, né, já explodiu tudo, afastou os holandeses, eles acabaram voltando ali para Taiwan. E os marinheiros chineses eles mantiveram posição, não porque eles sabiam o que estavam fazendo, mas sim para eles tinham que informar o imperador Koxinga. Então eles acabaram retornando, alguns, né, os da fileira de trás acabaram retornando para Penghu, avisaram o imperador Koxinga que tinha iniciado um outro conflito. Então o imperador Koxinga reuniu esses 2.000 soldados e mandou aí todo mundo aí junto, né, pro conflito. Inclusive o próprio imperador Koxinga foi ali observar isso bem de perto. Então, quando eles foram se aproximando, o imperador Koxinga manteve uma certa distância a ponto de observar ali com binóculo. E ele acabou vendo o forte e viu, né, fechou ali que não passava nem o Wi-Fi. E ele viu que em um conflito direto ele ia tomar prejuízo. Então ele ordenou que uma parcela da tripulação fosse para um lado, uma parcela da tripulação fosse para o outro. Enquanto isso, eles iam se aproximando pelo mar, né? O imperador Koxinga iria estar no mar. Então, quando os chineses eles desembarcaram, obviamente, né, que afastado ali um pouquinho do forte, eles encontraram uma certa resistência, mas não dos holandeses, e sim dos nativos, né, que de certa forma aí foi um conflito, foi ali um arranca-rabo, mas não era algo tão constante, né? Era tipo, um nativo viu, atacou, tomou um tiro, se ferrou. Um chinês viu ali, roubou uma nativa, zerou um nativo, empacotou um nativo, né? O chinês dormiu ali no meio do caminho, o nativo foi lá, deu uma no meio do pescoço, enfim. Era esse tipo de conflito aí que estava. Então, já no dia 4 de abril ainda de 1661, né, o imperador Koxinga meio que já tinha combinado que o sinal para o ataque seria quando os navios chineses estivessem canhonando ali o forte. Então foi isso que aconteceu, né? E a partir desse momento o líder ali, o governador holandês ali do forte, ficou desprevenido, pois ele não esperava um ataque, né? Um ataque direto. Então, assim que eles escutaram os tiros de canhão chegando ali no forte holandês, né, os chineses também começaram a atacar por terra. E obviamente, né, que os holandeses nessa questão eles estavam com mais vantagem ali que os chineses, né? Então os nativos também começaram a se meter, começou a rolar uma pancadaria. Mas depois os navios pararam de canhonar, os chineses em terra pararam de atacar, voltaram à sua posição de cerco e os holandeses voltaram à sua posição de defesa. Até que, né, no dia 7 de abril ainda de 1661, o que aconteceu foi que um padre, né, ele foi chamado ali pelos chineses, provavelmente um padre católico, né, não sei se existe padre de outras denominações, padre ortodoxo, né, mas nesse caso era um padre católico, que por algum motivo ali estava meio que do lado ali dos chineses e tal, né? Tipo, fazendo uma média ali, afinal, o dever de um padre não é incentivar a guerra. Então, os chineses, né, falaram para o padre levar um tratado onde os holandeses iriam se render numa boa. Mas o padre, ele acabou entrando no forte holandês, né? Era um padre holandês, então, ok, ele teve permissão para entrar lá. E, ok, né, passou 1 hora sem resposta, 2, 3 horas sem resposta.
2 dias sem resposta. Então, o que aconteceu exatamente? O padre morreu, os holandeses passaram o padre ali mesmo, e como os chineses estavam sem resposta, no dia 7 de abril ainda de 1661, o imperador Koxinga mandou canhonar ali de novo. Né? Só que dessa vez eles tiveram um acerto significativo, e eles conseguiram basicamente acertar ali a casa ali do governador. Então o governador foi lá e mandou revidar, não sei porque não mandou antes, né? Os canhões que estavam ali ao redor do forte, mandou atacar ali os chineses e beleza, né? Começou uma trocação, os nativos novamente se interferiram e a pancadaria foi rolando e novamente depois eles se distanciaram, posição de cerco, posição de defesa, posição de cerco, posição de defesa. Mas a pancadaria no mar estava rolando, afinal, nesse quesito, os chineses estavam com uma vantagem, não pela questão, também pela questão numérica, mas pela questão da distância. Então era muito mais fácil um canhão chinês, um canhão, né, de um navio chinês acertar o forte, né, porque onde acertasse já geraria prejuízo, do que um canhão holandês acertar um navio chinês. Então, a partir desse momento, né, já no dia 23 de março ainda de 1661, um total aí de 12 navios holandeses, né, que eles saíram de Jacarta e foram ali em direção aos navios chineses. Né, isso foi porque os holandeses, alguns conseguiram escapar para Jacarta e avisaram o que estava acontecendo. Eles foram lá e tinha um total aí de 700 marinheiros chineses. Eles foram lá e começaram a tentar atacar os chineses, mas os chineses conseguiram afundar todos esses navios holandeses, né? Até porque os chineses já começaram a ficar de lado, enquanto os navios holandeses estavam vindo de frente. Não existe canhão de frente no navio de 1660, no navio de 1600, né? Então, a partir desse momento, né, os chineses ali estavam com a vantagem e começaram ali a canhonar de monte ali os navios holandeses e afundaram tudo. 700 marinheiros aí foi de Vasco. E já no dia 28 de julho ainda de 1661, novos navios holandeses vieram de Jacarta e eles foram dessa vez na intenção de furar o bloqueio marítimo chinês. Só que em vez de fazer o negócio de dentro para fora, eles tentaram fazer algo de fora para dentro. E os chineses, eu não sei se eles pegaram, mas eles fizeram uma estratégia onde eles fingiram um recuo. Né? E quando eles estavam recuando, os holandeses estavam seguindo eles. E para piorar para os holandeses, os chineses atraíram ele para um estreito, onde os navios aí holandeses acabaram ficando encalhados, né? Porque dessa vez a natureza colaborou com os chineses. E a posição do vento mudou, desviando um pouco ali o curso da água. E sem contar que quando os holandeses chegaram nesse estreito, né, devido à mudança do curso, eles acabaram ficando encalhados. E para piorar a situação, o vento tinha parado, ou seja, sem vento, sem movimento. Não, isso até rimou. E com os navios parados, os chineses nem se preocuparam em canhonar. Eles simplesmente começaram a atacar óleo, lógico, né, que os mosqueteiros ali estavam tentando fazer alguma coisa, mas eles começaram a atacar óleo ali nos navios, começaram a fazer um monte de coisa e queimaram os navios holandeses ali com toda a tripulação lá dentro. Já em dezembro ainda de 1661, diversos mercenários alemães que foram ali também para combater os chineses, né, eles acabaram trocando de lado, né, e com isso eles deixaram de seguir os holandeses e foram ali para o lado dos chineses. Só que até então, meio que vocês pensam, tá, beleza, normal. Mas os mercenários alemães, para estar contextualizado do combate, eles tinham que ter informação onde proteger, onde era esse ponto vital. E como eles desertaram, eles começaram a contar todo o ponto vital ali, né, todas as informações cruciais para os chineses. Como eles fizeram para se comunicar? Eu não sei. Mas eles conseguiram se comunicar de um modo ou de outro. Então, a partir desse momento, né, os chineses eles começaram a canhonar o forte sem dó, né, começaram uma briga em larga escala e os nativos começaram a se interferir. Até que novamente eles retornam à posição de cerco,
O que estava acontecendo é que os holandeses eles estavam começando já a ficar sem recurso, tiros contados, comida contada, né? Sem contar que tinham diversos civis, infraestrutura toda danificada, então as coisas ali já estavam começando a ficar feias para os holandeses. E já no dia 12, né, no dia 12 de janeiro de 1662, os holandeses, né, eles sofrem mais um outro bombardeio pesado ali dos chineses. Então, na mesma hora, eles levantam uma bandeira branca. A partir daí, o conflito parou entre os holandeses e os chineses. Então, os nativos, até então, que estavam na deles, né, aproveitaram que tanto os chineses e os holandeses estavam ali com a guarda baixa, eles foram para cima dos dois, e os dois foram para cima dos nativos, meio que uma aliança não oficial entre a China e a Holanda, tá? Porque os dois tinham o mesmo inimigo em comum, então, como eles estavam negociando um acordo de paz, eles meio que tinham um acordo de cavalheiros de não se atacar nesse momento. Mas também não estava nem aí se os nativos atacassem um ao outro. Então, né, as negociações foram interrompidas até que no dia 1º de fevereiro de 1662, aí sim os holandeses eles assinam sim um tratado de rendição e um tratado de paz que está até aí, né? E sem contar que também tem até uma pintura holandesa de como era um soldado chinês de Coxinga. Então, e a demanda dos holandeses que eles queriam ir embora em paz e levar os pertences deles com eles. Então, os chineses permitiram, contanto que não levassem pólvora, o que tivesse de munição e nenhum canhão ali do forte e deixasse o forte ali, não destruísse o forte. Os holandeses, beleza, concordaram com isso. E aqui então, né, a gente já tem uma divergência, porque muitas pessoas dizem que no dia 9 eles já vazaram para Jacarta, outras pessoas dizem que no dia 17, né, foi que eles vazaram para Jacarta. Mas a questão é, né, que os chineses eles terminaram com um saldo um tanto quanto ruim. Né? Eles terminaram com 12 mil soldados, né, mortos tanto por combate e doenças, com um total de 12.500 soldados, né, entre soldados chineses e mercenários. Eles também, né, os holandeses terminaram com um total aí de 1.605 soldados mortos, ou seja, basicamente todos os que eles tinham, e sem contar, né, os inúmeros navios afundados e os inúmeros marinheiros ali, e também os nativos, né, que morreram aos montes. Só que como ninguém contabilizou quantos nativos foram de base, então, né, meio que ficou sem registro. Mas tem um porém. A partir desse momento, né, o imperador Coxinga ele acabou fazendo o reino de Tungning, né, que vocês estão vendo aí no mapa, que era basicamente onde o forte estava, né, e pegou mais ou menos aí o estado. Essas regiões aí que estão em verde claro aí no mapa, dentro do reino de Coxinga, são onde os assentamentos aí dos nativos, eles meio que fizeram um acordo, você fica aí, eu fico aqui, mas você está dentro do meu reino. Não, beleza então, isso é nós. E assim foi basicamente aí a batalha, né, o cerco aí da Zilândia. Inclusive tem até desenho, tem até foto, né, na verdade desenho, aí dos holandeses e os chineses aí, dos holandeses sendo escoltados aí pelos chineses, né, para eles basicamente saírem em paz, sem ataques dos nativos, beleza? Enfim, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, passe esse vídeo para um amigo seu, para uma amiga sua, como a pessoa se identifica, quem puder dar aquele apoio eu agradeço, quem puder ver os vídeos do card de descrição também eu agradeço. O que vocês fariam se vocês fossem os holandeses? O que vocês fariam se vocês fossem os chineses? Comentem aí, porque eu quero ver a estratégia de vocês em ambos os cenários. E também quem puder me seguir no meu Insta e nas minhas outras redes sociais, eu agradeço. Vão estar todas aqui no link também, beleza? Fui!